Em maio de 1991, um engenheiro soviético entrou numa espaçonave no Cazaquistão. A missão era simples: 5 meses na estação Mir, alguns reparos de rotina e voltar para casa. Ele ficou 312 dias, e quando pousou, o país que o havia enviado ao espaço já não existia mais. Eu sou Theo Mapamundi, do Correspondente do Mapa, e estou aqui para te contar a história de Sergei Krikalev, o homem que entrou para a história como o último cidadão soviético. Em 18 de maio de 1991, Krikalev decolou do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, o mesmo lugar de onde a União Soviética havia lançado o Sputnik, o primeiro satélite da história. O mesmo lugar de onde Yuri Gagarin havia partido para se tornar o primeiro ser humano no espaço. Um lugar carregado de história e de orgulho soviético. A missão era de rotina: reparos na estação Mir, que orbitava a Terra a 400 quilômetros de altitude. O plano era voltar em outubro, ser substituído por outro cosmonauta e seguir a vida. Mas enquanto Krikalev flutuava no espaço contemplando a Terra lá de cima, o país lá embaixo estava pegando fogo. Em agosto de 1991, um grupo da ala mais dura do Partido Comunista tentou um golpe contra Gorbachev. O golpe falhou, mas a União Soviética saiu dele mortalmente ferida. Repúblicas começaram a declarar independência em cadeia. O sistema que havia sustentado o poder soviético por décadas estava desmoronando em tempo real. E Krikalev, lá em cima, mal entendia o que estava acontecendo. Então chegou o convite, que na prática era uma ordem: permaneça no espaço até novo aviso. O problema era simples e ao mesmo tempo absurdo. Não havia substituto para ele. O governo havia prometido ao Cazaquistão, que acabara de declarar independência, que enviaria um cosmonauta cazaque na próxima missão. Essa vaga foi para um cosmonauta cazaque que retornou uma semana depois de chegar. Artsebarsky voltou. Krikalev ficou. Com um novo companheiro, Alexander Volkov, ele continuou orbitando a Terra. Enquanto isso, lá embaixo, o mundo mudava numa velocidade que nenhum cosmonauta poderia acompanhar de cima. Em 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev anunciou sua renúncia. A bandeira soviética foi arriada do Kremlin pela última vez. A União Soviética, que havia existido por quase 70 anos, simplesmente deixou de existir. Se fragmentou em 15 nações independentes. E a cidade natal de Krikalev, Leningrado, passou a se chamar São Petersburgo. O país que o havia enviado ao espaço já não existia mais. Mas ele ainda estava lá em cima, orbitando, esperando. A mulher de Krikalev dizia que ele sempre afirmava que estava tudo bem, mas ela sabia que era difícil saber o que ele realmente sentia por dentro. Lá na estação, ele passava o tempo contemplando a Terra, ouvindo música e falando no rádio com uma missão terrestre de um país que havia desaparecido. Os efeitos físicos eram reais e crescentes. A exposição à radiação no espaço traz riscos de câncer e doenças degenerativas. A falta de gravidade causa perda de massa muscular e óssea. O sistema imunológico sofre alterações progressivas. E o isolamento pode desencadear problemas psicológicos que a medicina ainda não compreende completamente. Tudo isso para um homem que havia planejado ficar 5 meses e já estava se aproximando do 10º. Em 25 de março de 1992, exatamente 3 meses após o colapso da União Soviética, Sergei Krikalev e Alexander Volkov retornaram à Terra. Ao todo, Krikalev passou 312 dias no espaço, circulou a Terra 5.000 vezes e precisou da ajuda de 4 homens para conseguir ficar de pé após o pouso. Sua aparência era descrita como a de um homem pálido como farinha e completamente suado. Mas ele estava vivo, estava em casa, ou em algo que agora chamava de casa. Krikalev se recuperou e continuou sua carreira espacial. Em 2000, foi parte da primeira tripulação da recém-inaugurada Estação Espacial Internacional. O mesmo homem que havia representado o fim de uma era, representou o começo de outra. Uma era de cooperação internacional no espaço, onde russos e americanos, que haviam passado décadas apontando mísseis um para o outro, agora dormiam no mesmo módulo orbital. Hoje, Krikalev é o diretor de missões tripuladas da Agência Espacial Russa. E isso levanta uma reflexão que atravessa os 35 anos desde aquela missão. Um homem subiu ao espaço representando uma superpotência. Ficou suspenso no vazio enquanto impérios desmoronavam e fronteiras eram redesenhadas. E voltou para um mundo completamente diferente do que havia deixado. Sem escolher, sem votar, sem poder fazer nada além de orbitar e esperar. Porque às vezes a história muda tão rápido que algumas pessoas ficam literalmente no ar, esperando que alguém lá embaixo decida o que fazer com elas.
E Krikalev passou 312 dias descobrindo que mesmo a 400 quilômetros de altitude, ninguém escapa da política.